Deixa eu só colocar o Discord no celular aqui pra poder ver se alguém manda mensagem, que eu só tenho um monitor. Beleza. Essa prova aqui, ela tem é, 4 assuntos, mais 2 são os principais, que é estrutura de dados e é, algoritmo de ordenação. A primeira questão aqui ela é de estrutura de dados, que é sobre pilha. E as outras aqui elas são de é, algoritmo de ordenação, né? Não sei porque eu não consigo passar para a próxima página aqui. Melhor abrir no outro programa. É, aqui dá pra ver tudo. Começar a fazer em ordem. A última eu não vou fazer que nem eu falei, porque é um assunto que vocês não tiveram ainda. É... A função abaixo avalia uma expressão aritmética em notação pós-fixada, também chamada de notação polonesa reversa. Eu acho que vocês tiveram um exercício sobre isso, não sei ao certo, mas eu sei que tem algum exercício aí que teve em algum período passado que teve isso. Utilizando uma pilha dinâmica de inteiros. A cada operador encontrado, os 2 últimos valores da pilha são desempilhados. A operação é realizada e o resultado é empilhado novamente. Considere as funções inicializar pilha, inserir elemento em pilha e excluir elemento em pilha. Ele está querendo dizer que quando você tem você vai empilhando as coisas, né? Esse aqui é o topo da pilha. Na verdade, tem um jeito melhor de dizer isso. Você vai colocando as coisas, né? E aí quando você coloca um operador, ele soma os últimos dois. Ele soma esse aqui com esse, né? Os mais ao topo da pilha. Ele soma o penúltimo com o último, né? Ou seja, quando o input recebe um operador, soma o penúltimo com o último. E aí isso aqui se transforma nisso aqui, né? 4 mais 3 dá 7, né? Rapidinho, calma. Tá Oi, me escutando? tô, Deixa eu te perguntar, tá gravando aqui com todo respeito? tô, Você gravar? tô. Tá bom? Como? Eu tô gravando, tá bom? Ah, tá, não, tá tranquilo, valeu. Tá. É porque vai me ajudar depois também. Não, eu vou estar gravando. Valeu. Eu não tinha visto, foi mal. Aham. E aí eu somo os últimos dois e. É isso. É isso que ele tá querendo dizer. E ele tá falando que ele. Esse código faz isso, né? Opa. Considerando que o código acima contém um erro lógico relacionado à estrutura de pilha, informe o resultado retornado pela expressão da seguinte chamada. Então ele faz essa. Que nem eu tô fazendo aqui, né? Ele coloca vários operadores, tanto um número quanto os operadores, né? Tem o mais, menos, o vezes e a divisão. E tem um erro nesse código aqui. Então a ideia é a gente analisar o que está de errado. Ele. Essa função ela retorna um float e recebe essa expressão, esse vetor aqui de caracteres. Né? Lembrando que funciona você receber um caractere mesmo sendo números aqui. E faz sentido você colocar isso ao invés de int, porque você também tem que receber os operadores, né? Que não são números. E o int n é o tamanho do vetor, né? Pra saber quando tem que parar, né? Deve ter um for aqui, tá vendo? For com i menor que n pra saber quando tem que parar. Ele declara a pilha e inicializa a pilha, normal, que nem você já deve ter feito no laboratório, né? Você tem que inicializar a pilha. Inicializar a pilha é você apontar o próximo
né, apontar que o começo da pilha aponta pro nulo, né? Isso é inicializar a pilha. Aí você vai apontando para outros registros, né? Que vocês usam, registros. Então é assim que funciona. E aí ele bota esses registros R, A, B, que eu ainda não sei o que são, né? E ele faz um for aqui. Tá, se essa expressão é um dígito, ou se a expressão é isso aqui e é um dígito 1. Eu lembro que quando eu fiz essa prova aqui eu nem entendi essa expressão aqui, mas ou ele explicou, tipo, não preciso saber isso. E aí ele fala que a chave do registro, né, o registro R aqui, é a toy da expressão I. A toy é auto int, né? Ou seja, ele pega o valor da expressão aqui e ele pega o caractere e transforma no inteiro. Então, o menos 3 é um caractere, né? Ah, são dois, né? Aqui, na verdade essa parte aqui é entendendo se é um menos ou é um mais, entendeu? Porque o número pode ser negativo também, é só isso. Ele só tá vendo o que você tá recebendo e tá vendo se é um número ou um número negativo. E aí ele coloca aqui na expressão. Se isso for, ou seja, se isso aqui for um número, então isso que você está recebendo aqui no input for um número, ele transforma esse número no inteiro e insere o elemento na pilha. Ou, se não for um número, ou seja, ou só pode ser um número ou um operador, né? Se ele não for um número, ele exclui os dois últimos elementos da pilha, é isso que ele está fazendo, né? Ele está excluindo o elemento da pilha P, né, que é a pilha que a gente inicializou, e está colocando esse elemento no registrador A. Ou seja, uma pilha, toda a pilha é feita com registros, né? Ele está tirando o registro e está falando, esse registro aqui eu estou chamando de A. E aí o outro registro eu estou chamando de B. E aí ele está fazendo um switch case aqui. Se o que ele leu foi um mais, ele vai somar a chave A com a chave B e vai dar break. É isso. Vai dar break no for e é isso que você tem que fazer. Se for um menos, ele vai subtrair o A com o B, né? A chave A com menos a chave B. A chave do registro A e a chave do registro B. Se for um asterisco, né? Ele vai multiplicar, se for um barra, ele vai dividir um pelo outro. E aí depois ele vai inserir o elemento na pilha. É só isso que ele faz. Né? Ele vai tirar esses dois números e vai inserir o elemento na pilha de novo, né? Que nem eu tô fazendo aqui, né? Eu coloquei um mais, eu tiro os dois últimos. No caso aqui é uma soma, ele faz a soma desse com esse e coloca insere na pilha de novo, né? E se for um número, ele só coloca aqui, né? Se aqui fosse 2, 3 e... E daí ele recebe o 4, né? Isso aqui viraria 2, 3, 4. Beleza? É só isso que ele faz, é isso que o código. E tem um erro aqui, né? Esse erro aqui eu não vou ficar... Como eu sei o erro, já fiz essa prova, não tem como ficar muito pensando, né? Mas o erro tá aqui, ó. Ele falou que era na prova ele falou que era um erro de lógica, não um erro de programação. Ou seja, você não precisa ficar se importando com essa parte aqui, por exemplo, ou se você tá com um erro de sintaxe, né? Não tá declarando alguma coisa certa. Era um erro de lógica. E o erro de lógica é aqui, cara. O que ele tá falando aqui? Quando ele tira da pilha, o último elemento que... A pilha é... Acho que faz mais sentido desenhar isso, né? Peraí. Pra explicar bem. Quando você tá com a pilha... É uma pilha mesmo, né? Você vai colocando elemento aqui. Elemento, elemento, elemento. E aí ele tira o último. Se você está tirando um elemento da pilha, né? Você está removendo. Que nem ele está fazendo aqui, ele está removendo um elemento da pilha e está associando ao A. Então esse aqui, ele vai ficar associado ao A. Né? Esse aqui vai ser o registro A agora. E aí quando você tirar esse aqui, esse vai ser o B. É isso que ele está fazendo aqui nesse código, né? É exatamente isso que ele está fazendo. Quando você está somando aqui, o que ele está fazendo? Ele está somando o último... Ele está fazendo isso aqui, né? Opa. B.
ele tá fazendo isso. Só que o A é o último e o B é o penúltimo. A ideia da calculadora polonesa não é você somar esse aqui com esse aqui, é você somar esse com esse, ou seja, a ordem tá inversa, tá? E esse é o problema de lógica desse exercício, né? O correto nessa parte aqui seria você tirar primeiro o B e depois você tirar o A, né? Porque, pensa, aqui é o A e aqui é o B. Não faz mais sentido esse aqui ser o B e esse aqui ser o A. Porque aí você estaria somando esse aqui com esse. O que faz bem mais sentido. Mas a soma, ela é comutativa, né? Mas a subtração e a divisão não são. Então, esse é o problema desse código aqui. Ele dá errado por isso. Entendeu? Quando você quiser, por exemplo, dividir, você não vai dividir esse aqui com esse, que é o que você queria fazer. Você vai dividir esse com esse, que vai dar o inverso, né? Então, esse é o problema de lógica desse exercício. Então, vai dar errado. Então, esse é o problema de lógica. Vou escrever aqui já. Deixar a mesa aqui de lado. O erro está nas linhas 10 e 11. Já aqui você está somando, subtraindo, multiplicando, dividindo o último com o penúltimo. E não o inverso. Em caso de subtração ou soma, isso dá errado. Tá? Ou melhor, em caso de subtração ou divisão, isso dá errado. É isso, né? Esse é o problema. Mas aí aqui tem questão 1, mas tem os números aqui. Eu não sei porque ele não colocou A e B, mas tem números aqui. No A aqui, né? Eu vou chamar de A, não vou chamar de 1. Considere que o código acima contém o erro de lógica, tá? Essa parte a gente já fez. Então ele quer que a gente retorne o que retornaria nesse código aqui, não resolvido, né? Informe o resultado retornado pela função. Aqui no final da função, ele retorna a... Pera, o que ele faz aqui mesmo? Retorna a R-chave. Ah, tá. É que ele tá fazendo tudo de uma vez, né? Ele não tá fazendo um array. Ele vai retornar o final dessa conta aqui. Só isso. É isso que ele retorna. Porque ele tá fazendo tudo de uma vez. Então a gente tem, né, essa sequência aqui, ó. 5 menos 3, 10, mais menos 5, asterisco 2 barra. E o 9 é o número de coisas que tem aqui dentro, que são 9 elementos, né? Então vamos pensar aqui da esquerda para a direita, né? Do jeito que ele estaria indo. Na primeira iteração... ele faria o quê, né? 5, depois o menos 3, depois o 10, depois o soma. Né? Tô falando aqui no caso a primeira operação. E aí isso retornaria o quê? Que nem eu falei, o certo seria ele tá fazendo isso aqui mais esse, né? Mas ele tá fazendo esse mais esse. Nesse caso não tem problema com a soma é comutativa. Então ele vai dar 7. Né? 10 menos 3, 7, né? Menos 3 mais 10. O caso 10 mais menos 3, né? 7. E depois ele vai adicionando mais coisas, né? Colocou um mais, aí depois ele coloca um menos, né? Colocar um menos. E aí ele tá fazendo o quê? Em vez de ele tá fazendo 5 menos 7, ele tá fazendo 7 menos 5, que vai dar 2. Deixa eu ver se tem alguém no chat que mandou alguma coisa assim. Não. 5 menos 7, 7 menos 5, 2. Colocou menos, aí ele coloca o menos 5. Ele coloca o menos 5 e o asterisco vai ser... É comutativo também, então vai ser menos 10. Aí depois ele coloca o 2 e o barra. E aqui no caso não é comutativo, ele vai fazer 2 dividido por 10, que vai dar menos 0.2. É o retorno. Vou colocar em negrito. Beleza? Opa.
Beleza. É isso, né? Essa é a resposta da 1. Até onde eu sei, né? Se eu estiver errado. Agora a da 2. Identifique e corrija o erro no código acima. E indique o valor de retorno. Eu corrigi o erro já, né? Aqui em cima. Eu acho melhor eu copiar isso aqui e colar aqui no 2 pra ficar mais organizado. Beleza. Indique o valor de retorno correto da função. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui, só que do jeito certo, né? Acho que isso aqui que eu fiz não tem sentido nenhum. Eu vou depois mandar isso aqui pra vocês, então. Melhor deixar organizado. Tá. Vou fazer a mesma coisa, né? Usar o mesmo... Essa resposta aqui vai ser a mesma, né? Porque como a soma é comutativa, até aqui vai estar igual. Só que nessa parte aqui já fica diferente, né? Aqui vai ser... Vai ser o certo, vai ser 5 menos 7, que vai dar menos 2 em vez de 2, né? E depois menos 5, multiplica. Aqui vai dar 10 em vez de dar menos 10. Aí depois ele coloca o 2 e o barra. E aqui vai ser 10 dividido por 2, que vai dar 5. E essa é a resposta da 2. Então, a gente respondeu a 2 primeiro do que antes da 1, mas o efeito é o mesmo, né? Beleza? Essa é 1 já. É só isso. Alguém tem dúvida de alguma coisa disso aqui? Alguém não sabe, não entendeu a lógica aqui por trás? Não entendeu alguma parte? Pode ser qualquer parte, não tem problema. Talvez eu tenha ido um pouco rápido demais, eu não sei. Então se alguém precisar aí, pode falar. Acho que não, né? Tá. Para a questão 2 aqui. O algoritmo Bubble Sort ordena um vetor realizando várias passagens, trocando elementos adjacentes fora de ordem. Na versão tradicional, o número de comparações é sempre o mesmo quando o vetor já está ordenado, resultando em uma complexidade O de n ao quadrado, no melhor caso, né? No entanto, é possível modificar o algoritmo para que, quando o vetor já estiver ordenado, o número de comparações seja proporcional a n, né? Proporcional a n é mesmo que eu quis dizer O de n, né? No melhor caso. Implemente a função abaixo para ordenar um vetor de inteiros em ordem crescente, usando uma versão otimizada do Bubble Sort. Né? Ponto. Seu código deve manter a lógica original do algoritmo, mas evitar comparações desnecessárias de forma que a complexidade, no melhor caso, seja O de n. Não utilize estruturas auxiliares nem bibliotecas de ordenação, né? Normal, não tem... É o padrão, né? Tá. Ele dá a assinatura da função, né? Como que ele quer que seja a função. Então a gente vai copiar aqui. Normal, né? Tá recebendo um vetor e tá recebendo o número, o tamanho dele, né? Tá, o que o Bubble Sort faz? Acredito que todo mundo sabe disso, que tem Prog 1 também. Eu acredito que vocês tiveram tido isso em Prog 1. Ele vai comparando sempre com o próximo até que todos estejam organizados, né? Ele sempre organiza um por vez, se eu não me engano. E aí, como ele organiza todos, né? Dá n vezes n, né? Ele compara todos eles, uma vez com cada um na iteração, então dá n vezes n, né? Tipo, dá o número do vetor
multiplicado pelo número do vetor, né? Então da n ao quadrado, essa é o pior caso, ou o caso médio do bubble sort. É um caso médio aí também. E se você não fizer uma coisa bem sutil no algoritmo, ele também vai dar n ao quadrado, tá? Eu sou muito ruim com algoritmos de ordenação, então espero que eu consiga implementar. Acho que tem que começar com um for, né, pra ir andando pelo vetor. I menor que, se não me engano, é n-1, né? I mais mais. Esse aqui eu vou fazer o primeiro clássico, né? Tá. If v de i for maior que o v de i mais 1, ou seja, se o que eu tô observando, né, deixa eu fazer um comentário aqui. Vou pensar num vetor aqui, 1, 6, 3, 9, 10, 2. Se eu tô pensando nesse vetor aqui. Tá. Se eu tô pensando aqui nesse vetor e eu tô indo de i até i-1, eu tô andando até esse aqui, né? Eu tô iterando até esse aqui, começando do 0, 1, 2, 3, 4, n-1. E ele tá comparando, se esse aqui, ou melhor, se esse aqui for maior que esse, eu quero ordenar de forma crescente, né? Se esse aqui for maior que esse, no caso esse aqui não é, né? Mas esse é, eles vão trocar. E aí, o i mais 1, né? Como vai iterar 1, eu vou olhar pra ele de novo. Então, esse aqui é maior que esse, ele vai trocar. E ele vai olhar pra esse aqui de novo e ir trocando. Até o n-1, né? Como eu tô mexendo com v e mais 1, eu não posso colocar menor que n, né? Porque se for 1 a mais, já dá problema, né? Eu vou pra lista de memória. Então, se ele for maior, eu troco. Beleza? Se eu não me engano é isso que faz, né? É assim que funciona. Mas acho que, não lembro se tem outro fora aqui dentro, tem um while, não lembro. Então eu troco, né? Pra trocar eu crio um temporário, né? Int temp, né? V de mais 1 igual a temp. V de mais 1 igual a V de i. E o V de... Opa. V de i igual a temp. Eu acho que é assim que é a troca, né? Deixa eu ver se tá certo isso. Tô fazendo como se eu tivesse fazendo a prova, né? Sem ajuda, a princípio, né? Eu imagino que vocês vão levar a cola, né? Com vocês. Deixa eu pensar se isso aqui tá certo. Deve estar certo. Talvez tenha que ter um break aqui, né? Não sei. Hum. Acho que tem que ter outro fora aqui dentro, né? Senão não funciona. Não sei se isso aqui vai formatar sozinho, mas seria bom. Não vai. Tem que dar tab aqui manualmente tudo. Opa. Tá. É porque eu tenho que. Eu tenho que ir várias vezes, né? Por isso que é n ao quadrado, eu tô fazendo um n ao quadrado. N vezes n, comparações. Tem dois fores aqui andando pelo. Pelo vetor. Se eu não me engano é isso que tem que fazer, né? Essa aqui só eu tô trocando aqui, né? Se for uma coisa eu troco.
E aqui eu tô andando pelo vetor, só isso. Só que esse aqui é n ao quadrado se o vetor tiver organizado já, esse aqui continua sendo n ao quadrado, que eu vou fazer a mesma coisa. Então, é interessante eu é, declarar um- uma variável aqui de troca, né? E aqui no final desse i eu coloco troca igual a 1, né? Troca igual a 1. Eu já vou explicar por que eu vou fazer isso. E aqui no caso colocar esse troca igual a 1 no for de fora. If troca igual a 0, é break. Aí ele vai quebrar esse for aqui já. Por quê? Porque se eu rodar uma vez, né? Rodar uma vez é ODN, né? Se eu tô rodando uma vez e nada foi trocado, tipo, não houve nenhuma troca dessa aqui, significa que o vetor tá ordenado. Só pode ser isso, né? Se eu tô rodando uma vez e nenhuma troca foi feita, o vetor já tá ordenado. Então, isso aqui nunca rodou. Se isso aqui não roda, é porque o vetor já tá ordenado de forma crescente. Então, aí o melhor caso fica o ODN, entendeu? É assim que funciona. Se eu não me engano, isso aqui tá certo, esse boa sorte aqui. Eu sou bem ruinzinho nesses assuntos de sorte, de ordenação. Então, acredito que isso aqui esteja certo. Tá bom? É isso. Esse aqui já é o melhor caso. Eu mostrei o bobo sorte ruim. E esse aqui é o bobo sorte bom. É só colocar um troca aqui. Se troca. Se não troca, no caso, né? Se você roda uma vez. No caso, tá rodando aqui uma vez, né? Uma vez nesse forzão inteiro. Se ele roda uma vez e o troca tá zero, ele já dá break nesse for aqui, o for não roda. E acaba, o algoritmo não roda mais. E aí é o Gene. É isso. Essa é a resposta da luz. E dá, tipo, essa questão era 3 pontos. Eu imagino que vocês já vão com isso aqui preparado, né? Não vou ter que tirar da cabeça aqui o algoritmo. Então vai ser bem mais fácil mesmo de resolver. Tá? Alguém tem dúvida disso aqui? Ou quer corrigir se aqui estiver errado? Não sei se tá errado isso aqui. Acho que eu tenho uma... Alô? 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 Eu só não entendi o segundo for, que é o do J, o porquê tem ele. Eu acho que tem. Deixa eu só primeiro... Eu guardei isso aqui. Acho que é isso mesmo, né? É porque aqui eu fiz outra função. Essa aqui é uma colinha que eu fiz pra dar uma estudada também. Eu acredito que seria bom vocês fazerem isso também. Fazer uma colinha com sorte aqui. Deixa eu só ver se tá certo antes de... Tá certo, né? Isso. Aqui eu esqueci de colocar declarar o tipo de variável. Eu declarei ela dentro do for, que... Eu acho que era pra eu declarar em cima, né? Porque eu tô declarando toda vez e... Enfim. Cara, esse for aqui é o seguinte. Quando você tá andando pelo vetor... Deixa eu ver se aqui tá ordenado. Não tá... Graças a Deus não tá ordenado. Porque eu tenho uma mania de sempre que eu crio vetor eu ordeno sem querer. O primeiro for, você tá indo de 1 em 1 no total. Até chegar nesse aqui. Nesse for de dentro aqui, você tá fazendo o quê? Você tá andando isso aqui. Ou melhor, até aqui, né? No caso, depois da primeira iteração. Depois da primeira iteração. Você tem que andar pelo vetor com o for. Você tá andando com o for no vetor, entendeu? Você não tá andando com o cursor aqui que nem eu. Você tá andando com o for. Você tá andando. Vendo? E aí, eu posso fazer umas iterações... umas iterações manuais pra você ver, ó. Tô andando com for aqui, né? Esse aqui no caso. Como o i igual a 0, isso aqui não vai fazer diferença. É como se esse for fosse esse. Tô andando aqui. Esse aqui é maior que esse? Não. Então eu vou pro próximo, né? É isso aqui que esse J tá fazendo. J mais mais. Esse aqui é maior que esse? Não. Então eu ando de novo. Esse é maior que esse? Não é. Esse é maior que esse? Sim.
Então, aí eu faço troca desse com esse. 3, 7. Primeira troca aí. Ou seja, o troca já foi pra 1, né? Ou seja, esse veedor não tá ordenado. Aí eu tava aqui, eu tava nessa posição aqui, que virou o 3. Então eu vou pra essa de novo, eu volto vou pro 7 de novo. E eu comparo esse aqui com esse aqui, né? Que é o V de... Aqui no caso tinha que ser J, né? Porque eu troquei. Beleza? Aí eu comparo esse aqui com V de J mais 1. É maior? Não, não é maior. Então já terminou a primeira iteração. Beleza? Aí, o que acontece quando eu termino aqui? O J volta a ser 0, ele volta a andar aqui. E o I aumenta pra 1. Beleza? Se o I aumenta pra 1, eu vou até o N menos 2. Eu tava indo até aqui. Agora eu vou até aqui. E eu vou andando de novo. Aqui já é outra iteração. Esse aqui é maior que esse? Não. Esse é maior que esse? Também não. Esse é maior que esse? Sim, então troca. Esse é maior que esse? Não. Então, acaba aqui. Tinha ido até aqui, né? No caso eu vou até aqui porque aqui eu tô usando I mais 1, J mais 1, entendeu? Mas no J eu sempre vou até aqui. Aí o I inteirou 1. Se ele inteirou 1, aqui vai ser N menos 3, né? Então eu vou até aqui agora. Tá? Eu tava N menos 2. Eu vou até aqui. Vou fazer mais uma iteração. Eu vou até onde? Eu vou até aqui, né? Mas eu tava indo até aqui, aqui e aqui. Esse é maior que esse? Não. Esse é maior que esse? Não. Esse... Eu lembro que eu vou até aqui, né? Só que só que eu tô comparando... Eu vou até aqui com o cursor, mas eu comparo com esse aqui. Esse é maior que esse? Sim. Então eu troco. E aí eu repito o resto. 7, 9. Ah, tá. Agora eu entendi porque esse troca é aqui embaixo. Não faz mais sentido colocar ele aqui embaixo. Porque aí vai ficar... Vai funcionar, só vai ficar... Não vai ficar tão... Opa. Nossa. Só não vai ficar tão otimizado assim. Só isso. Agora eu vou pra essa iteração aqui, né? Vou até aqui. Eu acho que essa é a última iteração, né? Que ele vai até n-1. Então ele vai até aqui. Eu comparo esse com esse. Eu comparo esse com esse. Não, eu ainda comparo... O cursor vai até aqui, né? Eu primeiro comparo esse com esse. Esse é maior que esse? Não é. Então eu repito. Esse é maior que esse? Sim. E eu repito o resto. E agora é a última iteração, que eu comparo esse com esse só. Essa é a última vez que esse for vai rodar. Esse for aqui ele roda o tempo inteiro. É o for das comparações que eu tô fazendo. Acho que aqui eu tenho que colocar outro, né? Não. Agora a última eu vou só até aqui. E comparo com esse aqui. Esse é maior que esse? Não. Então eu acabo o algoritmo. Ele acaba de qualquer jeito, né? Porque eu já terminei aqui o for de cima. É isso que ele tá fazendo, cara. Não sei se ficou tão claro assim. Mas eu expliquei do jeito certo. É assim que funciona ele. E aí se você for ver aqui, ele ordenando. Assim, claro, eu fiz manualmente. Mas ele ordenou o array dessa forma, entendeu? Ele vai fazendo essas comparações, por isso tem dois for. E por isso que o pior caso é n ao quadrado. Porque no final ele tá comparando todos, cada um com todos uma vez. Ou seja, n vezes n, né? Se você tá comparando esse aqui com todos, seria O de n menos 1, né? Mas subtrair e somar constante não muda nada, né? Vocês vão ver se a estrutura de dados não faz diferença. Então é O de n. Como eu tô comparando cada um com todos, né, um por vez, é n vezes n, é O de n ao quadrado. Esse é um caso médio e é o pior caso também. E no melhor caso, se o array tá ordenado, é O de n fazendo essa mudança aqui. Entendeu? Não tem como explicar de um jeito, eu acho que mais intuitivo que esse. É isso, cara. Se você ainda tiver com dúvidas, cara, o melhor é você fazer isso que eu fiz. Pega e pensa pesquisa tipo Bubble Sort Visualization
vê como é que ele é feito e você tenta fazer o algoritmo na mão, entendeu? Na mão ele é bem... é bom fazer na mão. Você vai aprender melhor do que, sei lá, fazendo um código ou coisa assim. Tá bom? Acho que é isso, né? Posso tentar explicar de outro jeito, mas esse é o jeito que eu acho mais fácil. Por isso que ele usa dois fors, porque com um cursor você tá andando aqui, né, com um for, e aí você tá subtraindo aqui toda vez, e com o outro você tá fazendo as operações, né? Porque você tá fazendo aqui a comparação, mas você tem que ir voltando, né? Tem que diminuir o seu range de comparações. Porque, se você reparar, aqui no segundo i, ele já organizou, ele já ordenou esse último pedaço, entendeu? Ele vai ordenando da direita pra esquerda, né? Se você rodar uma vez, se você rodar o Bubble Sort uma vez só, ele vai colocar o maior número no final. Aí na segunda vez ele vai colocar o penúltimo maior número, né? O segundo maior número no final, na penúltima posição. E aí por aí vai. Essa é a ideia do Bubble Sort, cara. Você vai organizando um por um, né? Claro, tem algoritmos mais eficientes que esse, né? Esse aqui é um algoritmo bem básico. O melhor algoritmo não é que seja o melhor, mas é o mais... a complexidade algorítmica que é menor é O de n log n. Não tem como ficar menor que isso. Por um caso médio, no caso, né? Então, é isso. Agora, essa vai ser a última questão que eu vou fazer. Essa é a questão que eu acho que é a mais difícil dessas três. Essa questão aqui eu imagino que vocês teriam problemas fazendo. Porque eu também tive, quando eu tava fazendo, eu achei difícil. O algoritmo insertion sort ordena um vetor, inserindo cada elemento na posição correta, né? Assumindo que os anteriores já estão ordenados, assumindo que os vetores anteriores já estão ordenados. Essa é a definição de insertion sort, né? Na versão recursiva, o algoritmo ordena os n-1 primeiros elementos, e então insere o último na posição adequada. Abaixo está uma implementação incompleta do insertion sort recursivo com lacunas numeradas de L1 a L4. Complete essas lacunas para que o código funcione corretamente. Tá. Aí tem as lacunas aqui e você só tinha que falar o que você tinha que colocar em cada lacuna. Como é recursivo, né? Eu acredito que esse primeiro if ele é o caso de parada, né? Ou seja, quando ele vê isso aqui, ele para, né? Tá, o que faz sentido um algoritmo de ordenação ter como condição de parada, né? Um algoritmo de ordenação recursivo. Tá vendo aqui? Ele chamou o insertion sort de novo. O que faz sentido você ter aqui? O tamanho dele tem que ser menor que 2, né? Como é um n inteiro, né? Claro, né? Um array com coisas. Se eu tenho uma coisa só dentro do array, significa que aquilo já está ordenado, né? Se você tem um array de um elemento, aquilo já está ordenado, né? Então a condição de parada aqui é, assim, acredito eu, que é n menor que 2, né? Ou que dá na mesma coisa, n menor ou igual a 1, né? N menor ou igual a 1. Claro, nunca vai ficar menos que isso, tu podia até colocar n igual a 1, mas esses dois aqui são equivalentes como a gente está tratando de inteiros. Então eu acredito que seja esse, né? Essa é a condição de parada. E ele deixa uns comentários aqui, né? Ordena os n-1 primeiros elementos. Aí ele roda o insertion sort de novo. Eu acho que eu vou deixar esse aqui por último, vou ver os outros, né? O que ele tá fazendo. Não lembro como é que faz isso. Int último igual a v n-1. Int j igual a n-2. Move os elementos maiores que últimos pra frente, tá. Acho que faz sentido pra gente desenhar um array, né, e tentar rodar o algoritmo pra ver o que ele tá fazendo, né? Eu acho que faz sentido fazer isso. E é o que eu acho que vocês deveriam fazer quando vocês estiverem fazendo a prova. Tá? Isso vai deixar a prova 1 milhão de vezes mais fácil do
só ficar tentando analisar, assim, ver o que é melhor, o que é pior. Enfim. Vamos pensar num vetor aqui, né? Pensar num vetor aqui sem estar organizando. Eu acabei organizando ele de novo, né? Que nem eu falo, eu tenho esse problema. Acho que esse aqui já tá bom, né? Aqui ele tá chamando recursivamente de novo. Né, aqui é Nossa, isso aqui é a questão errada, né? Não tô olhando aqui. Aqui que ele chama de novo. Não. Ele tá chamando o insertion sort com algum tipo de elementos, né? Aqui tem que ser n menos alguma coisa, né? Não sei se é n menos 1 aqui, provavelmente, né? Eu ordeno os n menos 1 primeiros elementos, talvez seja n menos 1 aqui. Mas eu acho melhor olhar o jeito que ele tá ordenando, que é aqui embaixo. Né? Tá, entendi. Quando ele chama esse aqui, você quer ordenar esse aqui grandão, né? Só que o que ele tá fazendo? Ele tá chamando o selection, né? Selection sort não, o insertion sort. Pra ir nesses aqui. Aí, esse selection sort aqui, né? Vamos supor que os círculos sejam. Selection sort não, insertion sort. Vamos supor que cada insertion sort aqui. Cada círculo desse. Círculo vermelho seja insertion sort. Ele tá fazendo isso aqui, né? Chamando. Aqui também. Aqui no caso. E aí quando ele chama um, ele retorna, né? E ele tá retornando. Então provavelmente ele tá chamando o n-1, né? Eu acredito que aqui seja n-1. Até o n-1 ser menor que 2. Que é essa condição de parada. Então provavelmente o L2 é n-1. Vamos fazer esse insertion sort, né? Ele tá organizando... Vamos fazer aqui. Esse aqui, depois ele organiza esse aqui, depois ele organiza esse aqui, depois esse, depois o todo, né? É isso que ele tá fazendo. Quando ele chama o insertion sort pra esse aqui já tá organizado, então ele retorna. Quando ele retorna, ele roda o algoritmo pra esse outro aqui, né? Ele dá um return e ele roda pra esse aqui. Int último igual a v de n-1. Como o tamanho disso aqui é n, né? n-1 é esse aqui. É o último, né? Lembrando que vai de n até n-1. Um array vai de 0 até n-1. Então ele tá falando que esse aqui é o último. Ele chamou esse aqui de último. Chamou esse aqui de último. E chamou o j de n-2. Ou seja, o índice desse aqui, né? O índice... que no caso aqui é 0, né? Ele chamou de j, o índice j é 0, que é n-2, né? Lembrando que aqui ele tá mexendo com o valor do que tá no índice e aqui ele tá mexendo no índice, né? N é o índice. N-2 no caso é um índice, né? Aqui ele move os elementos maiores que o último pra frente. Tá? Enquanto alguma coisa e o v de j é maior que o último, v de j mais 1 igual a v de j. Tá. Enquanto v de j é maior que tá. Move os elementos que estão maiores que o último pra frente. Tá. Aqui o j é 0. Aqui eu acredito que seja enquanto o j é maior que 0, né? Maior ou igual a 0, sei lá. Enquanto o j é maior ou igual a 0, né? Olhando aqui. Mesmo eu não tendo entendido o que tá escrito aqui enquanto o j for maior ou igual a 0. Porque, imagina, ele tá rodando um while aqui e tá subtraindo o j, né? O nosso primeiro j aqui que tá rodando já é o igual a 0. Então se for menor que 0, já tá acessando um lixo de memória, não tem sentido. Então, com isso em mente, a gente pode pensar em como isso aqui estaria rodando se isso aqui estivesse certo, né? O L3 for J maior ou igual a 0. Essa questão, infelizmente, tem que fazer assim mesmo, né? Meio que vendo ali o que tá dando certo. E aí no final a gente pode rodar
Essa cor aqui não ficou legal, né? A gente pode rodar com essas mudanças e ver se tá certo, né? Preenchendo as lacunas. J maior ou igual a zero. E o V de J é maior que o último, né? O que ele tá vendo aqui, né? O V de J é esse aqui, né? Esse aqui é o V de J. Esse é o último, né? Tá. Se o V de J, que é esse aqui, for maior que o último, V de J mais 1 igual a V de J. Ou seja, se esse aqui fosse maior que o último, 5 aqui morreria e viraria 1. Como ele não é, não tem problema. E subtrai o J. O J aqui, ele é 0, então acabou. Ou seja, essa parte aqui já está organizada. É isso que o algoritmo, pelo menos nessa versão aqui que a gente fez, estava dizendo. Insere o último elemento na posição correta, né? É porque, aqui dá pra entender por que ele tá fazendo isso, né? Vamos supor que aqui ele trocaria, né? Vamos supor que esse aqui seja maior que esse. Ele vai colocar um aqui, né? Nesse subarray aqui, né? Subarray. Ele vai colocar um aqui, mas tá, você duplicou um, né? Você não fez nada, você não trocou as coisas. Então ele tem que... O último, né? A gente salvou esse número que tava aqui. A gente chama ele de último. E aí alguma coisa vira o último, né? Como ele subtraiu o V de J, acredito que seja V de J mais 1. Porque aqui ele subtraiu o J. Ou seja, o número que a gente trocou aqui, você tem que trocar as coisas, né? Aqui você só substituiu aqui pelo que tá aqui. Você tem que botar esse aqui também. Esse aqui, depois que a gente roda o V de J, o J menos 1, ele vira, em vez de virar o V de J, ele vira o de V de J mais 1. Então, aqui eu acredito que o V de J mais 1 seja igual ao último. E esse aqui seria o L4, né? Acabou que a gente terminou o negócio sem ter que rodar as outras iterações, né? A ideia é essa mesmo, a gente podia fazer isso aqui só com, sei lá, 3 arrays ou 2. Mas agora que ele já tá organizado, essa parte do código já tá organizada, o que ele vai fazer? Aqui acabou o código, aí ele vai voltar e vai chamar pra cá. Ele vai chamar essa parte do código. Que nem ele falou, né? Os N-1 primeiros elementos já estão organizados, né? Esses elementos já estão organizados. Então ele vai chamar pro 3. E ele vai chamar o quê? Eu acho que eu já te decorei, né? Ele vai chamar esse aqui de último. E esse aqui vai ser o V de J. Ele vai comparar. Esse aqui é maior? Vai. Esse aqui é maior. Então ele vai trocar, né? Ou melhor, ele vai fazer isso aqui, né? 1 é 5, 5. Vai subtrair, né? J menos 1. Vai voltar pra cá, né? Esse aqui vai ser o V agora. V de J menos 1. Vai ser o 0. E aí... Deixa eu ver o que ele faz aqui. Enquanto o V de J for maior que o último. Tem esse aqui também. Esse aqui, no caso, é o V de J agora, né? De agora. Porque o J subtraiu, né? Esse vai virar o V de J. O V de J é maior que o último. O último, no caso, era 5, né? Ou melhor, o último era 3. O último é 3. 1 é maior que o último? Não. Não é maior que o último. Então, aqui ele vai acabar, né? Vai quebrar o while. E aí, o que eu vou fazer? O V de J, que nem eu falei, o V de J... Cadê? V de J mais 1. Esse aqui é o V de J. O V de J mais 1 aqui. Vai receber o último, só que a gente já tinha guardado que o último era o 3. Então vai vir aqui, ó, e vai colocar o 3 no lugar. E aí você ordenou 1, 3, 5. Você ordenou mais um subarray, que é esse aqui. E como vocês podem ver, tá funcionando, né? Ele tá realmente ordenando. E aí eu vou chamar esse aqui de novo, ele vai ordenar, vai ordenar, vai ordenar. Vai ordenar esse aqui, depois vai ordenar esse, e depois vai ordenar esse. Que é o que a gente quer no final. É assim que funciona o Session Sort recursivo, né? Pelo menos eu acho que é isso, cara. Eu talvez esteja errado, mas eu acredito que não. Acho que é realmente isso. Eu acabei resolvendo, respondendo antes de...
antes de tentar ver se tá funcionando, eu acabei deduzindo as respostas, mas acredito que seja isso. Eu não lembro onde eu salvei o L2 e o L3. Mas o L3 é esse aqui, né? J maior ou igual a zero. Opa. J maior ou igual a zero. L4 é J mais 1, né? Deixa eu ver lá o L2. É N-1, acredito, né? Que ele tá rodando sempre um a menos no tamanho do vetor. Eu acredito que seja essa a resposta. Claro, talvez esteja errado, mas eu acredito que não. Eu acho que eu tenho aqui o gabarito dessa lista. Não, esse aqui é questão 2. É, J mais 1, L3, J maior ou igual a 0, N menos 1. E aqui eu botei N menor ou igual a 1, só que pode ser N menor que 2 também. São equivalentes. Então, é isso. Essa parte aqui, pelo menos, é isso. Eu acredito que talvez algum de vocês não tenha entendido bem o que aconteceu, então vocês podem perguntar, não é tão fácil assim. Ainda mais se você não sabe Insertion Sort bem, né? Mas é importante vocês saberem. Se vocês não souberem Insertion Sort, não tem como entender isso, né? Entendeu? Alguém tem dúvida nisso? Alguém quer que eu repita a resolução? Eu fiz... Pode estar errado também, eu acredito que não, porque eu tenho um gabarito aqui. Acho que o 4 não tem. Mas as outras tem aqui. Acho que esse aqui eu fiz a mesma coisa. Eu falei que eu não fiz a questão, mas é porque eu não lembro da resposta, né? Então é como se eu não tivesse feito. Alguém tem dúvida nisso? Alguém tem dúvida em Session Sort? Alguém tem dúvida de como tá funcionando essa recursão? Eu acredito que eu tenha explicado bem pelo menos a parte da recursão, né? Que ele tá sempre puxando o n-1 aqui. E aí quando um tá ordenado, né? O primeiro tá ordenado, ele retorna, e ele roda pra esse aqui, e depois roda pra esse. É isso. Pra mim, pode explicar como é que é Insertion Sort, o básico disso? Tá. Eu acho que eu tenho o Insertion Sort anotado aqui. Esse aqui. Tá. Eu tenho dificuldade de explicar esse tipo de coisa, né? Mas... Vamos ler o código do Insertion Sort não recursivo, né? Ele é bem mais fácil, né? Bem mais simples. Mesma coisa, né? Ele pede o tamanho do array e o array, né? Isso aqui é normal. Int i, uma chave e um int j. Dá um for aqui i igual a 1, i menor que n mais, né? K vai virar o array. Vamos fazer isso aqui no desenho, talvez. Pode ser bom, né? Melhor começar assim, ser 1. 5, 1, 3, 7. Eu acredito que vai ser a mesma coisa, né? Tá, ele dá o i igual a 1, né? E ele fala que a chave é o i de 1, ou seja, ele fala que isso aqui é a chave. Fala que isso aqui é a chave e fala que o j é i menos 1, né? Ou seja, o j, esse aqui é o j. Cara, é bem parecido com o que a gente fez, né? Só que o outro não é bem mais inteligente, mas ele é recursivo. E ele fala que o j é o índice disso aqui, né? 0, 1, 2, 3, 4, né? A rede de tamanho 5. Enquanto o j for maior ou igual a 0, ou seja, tá de boa, né? E o array que tá dentro aqui no j, né? Ou seja, esse aqui for maior que a chave, ele vai trocar. Mesma coisa, ele tá guardando a chave aqui, né? Ele tá pegando esses dois aqui, tá guardando a chave, né? Guardou, né? O número.
Guardou o número que tá aqui. Guardou. Guardou o 1. E ele tá vendo, né? J é maior ou igual a 0 e esse aqui for maior que a chave, esse aqui é maior que a chave. Então, o que esse while tá falando? Array J mais 1 igual a array J, ou seja, o que essa iteração tá falando? Ele tá falando que esse aqui tem que ser igual a esse, né? Ele recebe esse, no caso. 5, 5, 3, 7, 9. É isso que essa parte fez, né? E o J igual a J menos 1. Como o J é 0, ele volta, já fica contra isso aqui, ou seja, deu errado. E o array J mais 1 recebe a chave. Esse aqui é o array. Esse aqui, né, no caso, né? Como ele foi pra cá, esse aqui virou array J mais 1. Então esse aqui vai receber a chave que eu rodei é 1. Ou seja, ele aqui, então, a gente coloca 1 aqui. E aqui a gente organizou primeiro essa parte aqui, né? Você sempre tá organizando um pouquinho pra depois organizar o resto, depois organizar o resto. É assim que funciona. E ele vai rodar de novo, né? Ele vai aumentar o i. Vai rodar o for de novo. Aqui o for terminou. Ele vai rodar o for de novo, vai aumentar o i agora vai ser 2. E aí eu vou rodar mais uma vez, né? Pra ver se dá pra entender. A chave virou array de i, né? Antes a chave era esse aqui, agora virou a chave esse aqui. Normal. J igual a menos 1. Esse aqui vai ser o índice aqui, né? Vai ser o J. Como o i é esse aqui é o J. Beleza? J igual a i mais 1. Ah, o i começa no 1, né? Ou seja, na segunda iteração ele tá no 2. J, beleza. Esse aqui é o índice. Esse aqui é o J. É esse índice aqui. No caso aqui vai ser 1. Né? Enquanto o J for maior que 0 e o array de J for maior que a chave. Array de J mais 1, né? Agora ele vai comparar esses dois aqui. Array de J é maior que a chave? É maior que a chave. Então vai virar 1, 5, 5, 7, 9. J igual a J menos 1. O J tava aqui, ele vai vir pra cá, né? Só que esse aqui a gente já tava organizado, ou seja, essa parte aqui não vai rodar de novo. Não roda de novo. Então, como essa parte aqui já tá organizada, não tem por que se importar com isso. A gente organiza de pouquinho em pouquinho. Então, esse aqui vai virar a chave. Né? Vai rodar, vai terminar aqui, né? Ele vai ver que isso aqui não tá igual, né? Nessa parte aqui não vai fazer nada e o J vai diminuir. Aí ele vai ficar 0. Ou seja, já deu problema, né? Array J mais 1 vai virar a chave. Isso aqui vai virar a chave, né? Ah, não. No caso aqui ele vai ser menor que a chave, né? A condição de parada não vai ser essa, vai ser essa. Aqui é menor que a chave, ou seja, ele vai ficar aqui parado, né? E esse aqui vai virar a chave. Vai virar 1. A chave era 3. 1, 3, 5, 7, 9. Tá organizado? É, já tá organizado, né? Então eu vou rodar outras vezes, vou ir rodando. Mas... quando chegar nessa parte aqui, ele já vai... O while não vai rodar. Ele não vai comparar, ele não vai... Ele vai comparar, mas... Não vai mudar nada, ele não vai rodar. E... O que você escolher como chave, né? Esse aqui vai virar a chave, no caso, depois. Opa. Esse aqui vai virar a chave. E esse aqui vai ficar o J-1. Como esse aqui não vai rodar, ele vai falar que o que tá depois dele vai virar a chave. Só que esse aqui já é a chave. Então ele não vai fazer nada. E aí, quando o array tá organizado, o algoritmo não faz nada. É isso, cara. Não é fácil de entender. Mas eu não consigo entrar dentro da sua cabeça e te explicar, né? Esse é o nosso problema. Então, eu posso tentar te mostrar uma visualização do algoritmo, cara. É o melhor que eu posso fazer. Insertion, Sort, Visualization. Esses vídeos ajudam muito, pessoal. Eles são meio... As pessoas não levam muito eles em... Não se importam muito com eles, né? Aqui ele tá vendo esses dois aqui, não vai trocar, aí ele já parte pro próximo, aí ele troca. Beleza? É isso, né? Por isso que chama insertion, ele vai inserindo.
É só isso. É isso que ele faz. Não tem muito segredo pra isso. Tá? Beleza? Beleza. Não tem muito o que explicar, mas se você der uma pesquisada, é mais fácil do que parece. Tá? Eu lembro que o E. professor tinha colocado um vídeo também sobre isso. O vídeo ajuda muito, cara. É que o vídeo é o que eu tô fazendo aqui, só que eu tô fazendo na mão, né? O vídeo tá mostrando a animação. E é importante, cara. É que nem eu tava falando pra alguém, acho que era o Luiz, cara. Cara, levem isso aqui pra prova, cara. Vocês têm essa possibilidade, eu não tive isso no primeiro período eu fiz prog 2 vezes, cara. E no meu primeiro período eu não tive a oportunidade de ter isso. De fazer uma folha. Olha só que bom, né? Pode colocar uma folha com o que você quiser. E colocar o algoritmo aqui. E aí você não precisa decorar ele. Que nem eu tava fazendo com o Bubble Sort lá. Entendeu? Ou que eu fiz com o Insertion, né? Fiz entre aspas, né? Eu sabia como é que ele funcionava. Não precisa fazer isso, você pode decorar. Mas claro, que nem essa questão aqui. Essa questão que tu tem que saber como ele funciona. Não adianta. Se você levar ele só no papel, não adianta. Esse aqui, você resolve essa questão aqui sem saber, né? Bem tranquilo mesmo. Então, é isso, cara. Não tem muito mistério, não. É isso. Eu acho que esse documento, não sei se ele tá melhor do que o meu outro pra eu mandar pra vocês. Não tem, eu acho que não tem mais o que fazer, a não ser que vocês tiverem dúvida em alguma coisa, eu posso ajudar vocês. Preferencialmente que não seja o trabalho. Pode ser o trabalho também, mas eu não vou te ajudar, tipo, não quero olhar seu código, não quero programar pra você, não quero ver. Tu me manda o código e pergunta, é, não tá funcionando. Ah, cara, não sei. Acho que faz parte do trabalho tu saber resolver as coisas, né? E não me pedir. Então, se for isso, eu não vou te ajudar, não. Mas se for uma dúvida, tipo assim, uma ideia de como implementar uma coisa, aí eu posso dar uma ideia. Posso falar o que eu faria, te dar um caminho. Acho que isso é melhor do que ficar fazendo código pra você, né? Deixa eu ver qual que tá melhor aqui. Os dois estão na mesma coisa, né? Acho que qualquer um que tá bom. Deixa eu deixar aqui que né, no vídeo lá, uma explicação melhor. Um pouco melhor. É isso, eu vou mandar isso aqui pra vocês, esse documento. E é isso. Alguém tem dúvida em alguma coisa a mais? Quer perguntar? Ou tá bom? Acho que tá bom, né? Não sei. Quer uma dúvida de como fazer a prova, de como estudar, de como... Esse é o tempo que eu tenho pra ajudar vocês, cara. Eu provavelmente não vou fazer outra monitoria depois disso. Talvez o Breno provavelmente vai fazer, né? Mas eu não. Eu não tô com tempo pra fazer a monitoria. Quais dicas você daria pra o que botar na colinha que a gente vai levar? Cara, numa folha você coloca todos os algoritmos de ordenação e a busca binária lá, como é que... A busca binária é fácil, né? Mas como você faz a busca binária... Se tu tiver a letra muito pequenininha, tu pode botar a versão recursiva dos algoritmos. Se você conseguir colocar a versão normal e a versão recursiva, é muito difícil ele te cobrar algum jeito... Cobrar uma questão disso que tu não consegue resolver, cara. Muito difícil. Só se ele for muito criativo, cara. Muito criativo. E aí do outro lado da folha você tenta colocar como usar algumas estruturas de dados do jeito que foi visto nos laboratórios, entendeu? Você não precisa colocar como fazer a estrutura de dados, porque eu não acredito que ele vai cobrar você fazer ela, né? Acho que nem em estrutura de dados vocês têm que fazer, vocês têm que usar, não tem que fazer, vocês têm que saber como é que faz, mas não precisa programar a estrutura em ED. Então eu não acredito que ele vai cobrar isso não. Vocês podem perguntar isso pra eles também. Pra ele vai responder.
Então é isso, cara. De um lado da folha você coloca é, algoritmos de ordenação e um algoritmo de busca binária. E do outro lado você coloca usos de pilha, fila e lista ligada. É isso. Eu não lembro se eu fiz isso, mas eu acho que eu coloquei só os algoritmos de ordenação. Acho que eu não coloquei os algoritmos, as estruturas de dados. Mas se você conseguir fazer isso, cara, é, acho que tá muito bom, cara. Acho que você vai conseguir usar bem a sua folha de cola no na hora da prova. Entendeu? É isso. É isso que eu faria. Tá. Então, não tenho aqui a folha que eu usei, nem sei onde essa folha tá hoje em dia. Mas eu devo ter feito isso na época que eu fiz. Que foi lá pro meio do ano. Tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Quer tirar dúvida em alguma coisa? Não falei de merge sorte porque vocês vão ter isso na quarta-feira pra você, eu vou falar pra vocês. Então não preciso falar, eu acho. E eu vou ter que explicar que eu não sou o melhor pra isso, né? Tá bom? Por enquanto pra mim tá tranquilo. É só isso mesmo pra mim. Não, que bom. Eu acho que eu falei bem. Eu vou postar o vídeo também, se vocês quiserem rever. Talvez deve ter alguma coisa errada ou outra, mas eu posso fazer uma errata, uma coisa assim. Eu também não sou um gênio de programação, sei tudo, né? Posso errar algumas coisas. Geralmente eu dou uma olhada, né? Eu não tiro as coisas da cabeça que nem eu tirei hoje. Geralmente eu dou uma olhada ali como é que faz, em vez de ficar tentando implementar as coisas do zero. Eu recomendo que vocês façam, né? Com a folha. Por isso que tem a folha, tá? É isso então. Qualquer coisa vocês podem mandar mensagem, preferencialmente no geral, né? Ninguém manda, todo mundo manda só na DM do Discord. Deve ter, eu acho que o Breno vai fazer outra monitoria, do jeito que ele deve fazer outra. Não é garantia, mas ele deve fazer. Vocês podem mandar mensagem também, podem, enfim, fazer o que vocês quiserem. Só não peçam pra eu olhar o código de vocês e consertar, eu não vou fazer isso. Eu não vou nem responder, tá? É isso, pessoal. Acho que tá tudo bem, qualquer coisa. Tinho, calma. Oi. Você tinha falado, né, que é bom pra botar na colinha. Os shorts, né, em geral, né? Bubble shorts, essas coisas, É, né? Estrutura é. e recursão, né? Também você falou que é importante, né? Não, se você puder colocar no mesmo lado da folha os algoritmos iterativos e uma versão recursiva deles, por exemplo, o Bubble Sort recursivo, não sei se tem, mas deve ter, com certeza tem. Um Bubble Sort recursivo e um Insertion Sort recursivo, seria bom. E o Merge Sort, vocês vão ver que o Merge Sort é naturalmente recursivo. Então, se você puder colocar também uma versão iterativa do Merge Sort, na questão 4 da prova lá tem essa versão iterativa. Você tem que, é outra questão de preencher lacuna. Se você puder colocar todas essas coisas, cara, acho difícil de cobrar outra coisa. E busca binária, é isso. Faz Peguei isso a visão. daí e acho que você tá feito, cara. E do outro lado você coloca umas coisas que te ajudem a utilizar as estruturas de dados. É isso. Beleza? De que laboratório até que laboratório que a prova vai? A prova cobre todos os laboratórios, cara. Todos. A P3 é substitutiva, ela vai. A P2 vai até o final da matéria, do meio da matéria até o final. Tudo que vem depois da P1, dos assuntos que vem depois da P1, eu acho que teve um laboratório aí que foi antes da P1 e que foi matéria que não caiu na P1, eu acho. Mas ele vai de toda a matéria que é depois da P1 até o final, tá? É isso. E a P3 é todo o conteúdo, né? A P2 é com foco. Cara, vocês vão ter que usar ponteiros, provavelmente. Então, já é matéria da P1, mas é inevitável, né? Mas o foco é as matérias que são entre a P1 e a P2, tá? E na P3 é a matéria inteira. Deve ter. Mas é aquilo, né? Se é a matéria inteira porque é fácil. Porque como vocês vão ter que saber, por exemplo, ponteiro pra fazer a P2, então é meio que a questão dada já, né? Já vai ter que saber ponteiro mesmo. Entendeu? Como a matéria ela é acumulativa, é bom. O ruim é uma matéria que não é acumulativa, né? Tem muitas coisas diferentes aí, tem problema. Tá? Mais alguma dúvida? Pode ser uma dúvida desse tipo também. Acho que não, né? De boa? Então é isso, pessoal. Bem de boa. É isso então, eu vou postar o vídeo no YouTube e vou mandar pra vocês. Vou mandar no canal de monitoria, vou mandar a prova, se vocês quiserem fazer. Lembrando que P2 só tem uma P2 antiga, porque o Marcos entrou no período passado, começou a dar aula no período passado, então só tem essa.
Tem MP3 também, não sei se tem aí, mas tem MP3, tem outros conteúdos. Mas só tem essas duas provas. Tá? Só tem essa prova e a prova que vai ser aplicada, acho que no começo do mês que vem. É isso, pessoal. Não tem nada muito mais complicado que isso. Aprendam bem a base dos assuntos e vai dar certo, cara. É isso. Vocês têm uma... Acho que eu caí um pouco. Vocês têm uma grade boa de tempo pra estudar e... Claro, tem outras provas também, mas... Aprendam o básico, né? A base. E deve dar tudo certo. Vocês vão conseguir aprender bem. E é isso, beleza? Vou mandar aí pra vocês a prova. Esse documento aí que eu fiz com a resolução não tá muito boa, mas... Tá. E vou mandar o link do vídeo no YouTube pra vocês verem, tá? Beleza. Valeu então, pessoal. Valeu. Parar a gravação aqui.